Olá a todos, eu sou Ellen Azevedo, sou bióloga, mestre em biotecnologia pelo programa e vou apresentar alguns dados relacionados à minha dissertação. O título da minha apresentação é Avaliação da injúria pulmonar provocada pela peçonha de Crotalus durissus cascavel. Em 2007, a Organização Mundial da Saúde colocou os acidentes por serpentes no rol de doenças negligenciadas devido ao elevado número de acidentes. No Brasil, as principais serpentes causadoras de acidentes fazem parte de duas famílias, a família Lapide, que tem como representante o gênero Micrurus, e a família Viperidae, que tem como representante os gêneros Crotalus, Bothropis e Lacsis. Em relação ao gênero Crotalus, que possui apenas uma espécie no Brasil, que é a espécie Crotalus durissus, apesar de não ser a serpente que mais causa acidentes, ela possui uma alta taxa de letalidade. Ela tem distribuição em todo o Brasil e é subdividida em 7 subespécies. Na região Nordeste, a subespécie que habita é a Crotalus durissus cascavela. Já a Crotalus durissus terrificus, que é a espécie que possui mais estudos publicados, mais estudos relacionados tanto em relação à composição da peçonha quanto aos efeitos fisiopatológicos, ela é encontrada na região Sudeste e também é a partir da peçonha desta subespécie que é produzido o soro anticrotálico. Sabe-se que a ação dessa peçonha pode atingir diversos órgãos e sistemas, tendo efeitos principalmente no sistema cardiovascular, muscular, urinário e respiratório. Poucos são os estudos relacionados com Crotalus durissus cascavela, do estado da Bahia. Em 2009, Biondi avaliou diferentes populações de Crotalus durissus cascavela e encontrou distúrbios respiratórios graves, comprometimento do sistema circulatório e insuficiência renal aguda irreversível. Por conta disso, decidimos dar prosseguimento a esse trabalho, avaliando as alterações histopatológicas pulmonares desencadeadas pela peçonha de Crotalus durissus cascavela em camundongos. Para isso, fizemos a obtenção do pool de peçonha dos animais mantidos no cativeiro do Laboratório de Animais Peçonhentos e Herpetologia. Foi feita a dosagem de proteínas dessa peçonha e para o experimento foram utilizados camundongos suíços cedidos pelo Biotério Central da UFES e todo o experimento passou pelo Comitê de Ética de Uso Animal, foi submetido e aprovado sob o número de protocolo 006/2018. Os animais foram divididos em dois grandes grupos, experimental, que recebeu um volume final de 500 microlitros de peçonha mais salina, e o grupo controle, que recebeu um volume final de 500 microlitros de salina. Estes animais foram observados durante diferentes tempos, de 1, 3, 6, 12, 24 e 48 horas. E ao chegar nesses tempos, foi feita uma sobredosagem com xilazina e ketamina para eutanasiá-los, para obter os pulmões que passaria posteriormente pela análise histopatológica. Esses pulmões foram acondicionados em formol a 10%, tiveram cortes transversais e passaram por diversas etapas de processamento para a posterior obtenção das imagens. Bem, apesar de graves, as alterações pulmonares têm sido pouco enfatizadas na literatura médica. Aqui nós podemos observar um pulmão do animal do grupo controle, que tem todo o parênquima pulmonar preservado, tanto os bronquíolos quanto os alvéolos. A gente observa a presença dos septos alveolares, que estão muito bem preservados, e a presença também de vasos, esse vaso aqui junto ao bronquíolo e esse vaso aqui de maior calibre, que é bem diferente do que a gente observa aqui nessas imagens do grupo de 1 hora. A gente já observa aqui esse infiltrado inflamatório, nessa figura A presença de diversos vasos congestos, aqui em maior aumento, um vaso congesto, a gente observa também a presença de um infiltrado inflamatório, marginando esse vaso, e a gente observa aqui também uma transmigração dessas células inflamatórias. Nesta imagem D, a gente observa que esse bronquíolo perdeu parte dos cílios do epitélio respiratório, indicando que este pulmão já estava sofrendo uma agressão. Num tempo de 3 horas, esse infiltrado inflamatório fica muito mais evidente, tomando todo o parênquima pulmonar, tanto perivascular quanto peribronquiolar. E quando a gente não consegue observar as estruturas alveolares, como se o parênquima pulmonar sofresse um colapso,
E esse colapso nós denominamos atelectasia. A gente observa aqui também, né, esse infiltrado inflamatório perivascular, esse vaso aqui está congesto, e a presença de células polimorfonucleadas nessa imagem de maior aumento. Com 6 horas, a gente observa aqui nessas imagens que existe uma diminuição do infiltrado inflamatório, no entanto, os vasos continuam congestos, né? Presença também de edema no parênquima pulmonar. E com 6 horas, a gente consegue também observar essa musculatura lisa que recobre aqui o bronquíolo, um pouco hipertrofiada. A partir do tempo de 12 horas, essa hipertrofia do músculo liso começa a ser mais evidente e mais frequente, né? Nessas imagens aqui a gente consegue observar essa hipertrofia da musculatura lisa dos bronquíolos, com a presença novamente desse infiltrado inflamatório, esse bronquíolo um tanto colabado, ele está bem fechadinho, e também a gente percebe a perda dos septos alveolares e um infiltrado inflamatório, novamente perivascular e peribronquiolar. Nos tempos de 24 e 48 horas, a gente verifica essa musculatura lisa muito, né, hipertrofiada, aqui nos tempos, os vasos congestos e a presença desse infiltrado inflamatório em grande quantidade, assim como no tempo de 3 horas. E aqui nessa imagem a gente verifica que o infiltrado inflamatório está inclusive dentro do bronquíolo, com a presença também dos vasos congestos. Essas pequenas áreas aqui, que seriam, né, a estrutura dos alvéolos, estão com efizema pulmonar, que é quando os alvéolos sofrem esse colapso, né? Então, além da atelectasia, existem áreas também de enfisema pulmonar desses camundongos. Aqui a gente observa nesta imagem de um animal no tempo de 48 horas que, mesmo ele tendo sobrevivido até esse tempo, ele tem uma grande dificuldade respiratória, né? A gente observa aqui que existe um aumento, uma expansão da parede torácica desse animal, formando inclusive esta cinturinha aqui que está sendo indicada pelas setas, né? Essa expansão aqui, formando essa cintura, justamente pela dificuldade que o animal está sentindo para respirar, que pode ser tanto pela ação da neurotoxina presente nessa peçonha, também como por essa exacerbação da inflamação no tecido pulmonar. Então, os focos de hemorragia, congestão, atelectasia e enfisema pulmonar no parênquima, dentro de 3 horas de exposição, demonstram uma via fisiopatológica precoce de dano pulmonar, levando à lesão pulmonar aguda. E estes efeitos também já foram vistos por Oliveira Neto, com a cascavela que habita o estado do Ceará, diferente do que foi observado por Nunaka, em 2009, que, com crótalos terríficos, que é da região sudeste, que a partir do tempo de 6 horas houve uma diminuição desse infiltrado inflamatório. No tempo de 12, 24, 48 horas, é como se houvesse um remodelamento do pulmão deste animal, diminuindo o infiltrado inflamatório. E essa lesão pulmonar aguda também é característica de outros animais peçonhentos, como por exemplo os escorpiões do gênero Tichius e Andróctonos. Esta resposta inflamatória exacerbada desenvolvida no organismo pode levar ao desenvolvimento de insuficiência respiratória aguda, né? Se a gente pensar num paciente que foi picado, ele precisa de uma observação, de um melhor atendimento, né? Justamente pelo desenvolvimento dessa insuficiência respiratória aguda que pode acontecer posteriormente. E como considerações a respeito desse trabalho, nós temos que a peçonha de crótalos duríceos cascavela desencadeia uma lesão pulmonar aguda, e este estudo sinaliza a necessidade de implantar estratégias terapêuticas dentro de uma unidade de saúde visando promover melhorias de atendimento a pacientes acidentados por esta espécie no estado da Bahia. Muito obrigada.